Nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer essa cesta de biscuit. Para fazer essa cesta nós vamos precisar então de uma base. Então eu escolhi aqui uma caixa de sapato no tamanho que eu vou querer a cesta. Lógico que ela vai encolher depois, então ela vai ficar um pouco menor. Então eu peguei uma caixa de sapato grande, ela tem 19 centímetros de largura por 33 centímetros de comprimento. Vamos precisar da extrusora no formato retangular grande, e com ela nós vamos retirar 33 tiras no sentido da largura, no comprimento da largura, de um lado ao outro, e 20 tiras no sentido do comprimento, de um lado ao outro. Com a tira nós vamos então trançar toda a parte superior da caixa. Essa caixa ela tá forrada, então se tiver insufilme você forra com insufilme. Depois na hora de soltar a massa da caixa, daí fica mais fácil, porque você tira com insufilme junto. Essa minha ela tá forrada com plástico, então depois eu tenho que soltar a massa sem o plástico. Fica um pouquinho mais complicado. Se eu tivesse com insufilme, eu puxava, deixava o insufilme solto aqui, puxava o insufilme e tirava a massa já junto com o insufilme. Então, com a tira a gente vai trançar toda a parte superior da caixa. Então, eu pego aqui a tira maior e coloco bem aqui na pontinha da caixa. Pego uma tira do tamanho da largura e coloco também na pontinha contrária da primeira. De novo a maior. E vou fazendo isso toda a caixa. Aproximadamente 1 kg de massa na cor da cesta. Se é marrom, você tinge a massa mais ou menos 1 kg de marrom. Se for outra cor, então eu vou pôr agora outra tira na largura. A primeira que estava embaixo ficou por baixo, eu puxo, levanto ela, daí eu venho e coloco a segunda tira, volto a que eu levantei pro lugar. Agora eu vou colocar outra tira no comprimento. Então essa primeira tá por baixo, então eu levanto ela, coloco ela lá pra trás e venho com a tira no comprimento. Volto a tira que tá lá. Repita esse procedimento em toda a caixa, em toda a parte superior da caixa. Essa parte aqui, a gente vai esperar 12 horas para poder montar a lateral. Então, repete todo esse procedimento em toda a parte superior. Então, depois de trançada toda a base da caixa, então essa daqui já tá pronta para fazer a lateral. Mas depois que trançar toda a base,
da caixa, você aguarda 12 horas para ela ficar mais sequinha. Daí, com cuidado, você vai soltando a massa da caixa. Então você vai soltando toda ela, solta ela. Se tiver com isso filme, você retira ela com isso filme. Fica mais fácil. Então você tira, aí depois você abre ela e separa o insufilme da massa. Como eu encapei a caixa com o plástico, então eu vim aqui, tive que soltar toda a massa da caixa com cuidado. E aí depois eu abri a massa. E para abrir a massa, nesse caso, o que eu fiz? Depois que eu soltei a massa, peguei uma base sólida, coloquei em cima e virei. Soltei a caixa. Abro, vejo se está tudo ok, se tem alguma peça que quebrou, para completar com massa. Espero ela secar um pouquinho, 1 hora, 1 hora e meia mais ou menos. Deixa ela secando um pouco. Ela não pode secar muito agora, porque depois ela vai encolher. Aí você vai voltar ela para a caixa para fazer a lateral e não vai conseguir mais. Então você aguarda 1 hora, 1 hora e meia mais ou menos, para ela ficar um pouco mais resistente aqui no centro, aqui na parte interna. Quando ela estiver sequinha, essa aqui já ficou. Daí você volta a caixa e vira de novo. Volta a massa pro lugar. Volta a peça pro lugar. Acerta ela na caixa. Vê se tá tudo ok. Então assim, ó, essa parte que ficou sobrando, eu vou pegar outra massa no sentido do comprimento, outra tira no sentido do comprimento, e vou colocar aqui. Mesma coisa do outro lado, ó. Ficou sobrando espaço, então vou pegar outra tira e vou colocar aqui. Feito o acerto, agora a gente vai começar a trançar a lateral da caixa. Então eu já tenho aqui uma tira para lateral. Então a gente prende a tira. Nessa parte de baixo. Então, uma em cima, uma embaixo. Então a gente vai fazer isso em toda a volta da caixa. Agora que já foi trançada toda a lateral da caixa, então nós vamos colocar a última tira. E a última tira, ela vai ser passada por cima de todas elas, então não vai trançar mais. Então essa tira vai fechar o trabalho.
Então, coloquei a tira, daí eu vou apertando ela pra ela ficar presa. Coloca a tira e vai apertando. Então, fez isso em toda a volta da caixa. Agora, aguarda 12 horas para poder desenformar a peça. E aí a gente vai ver se ficou alguma rachadura pra gente fazer o acerto. Então, passamos 12 horas com a massa descansando. Daí agora é hora de desenformar. Então, com cuidado, a gente vai colocando uma régua, uma espátula fina e vai desgrudando a lateral da caixa. Com cuidado, pra ela não quebrar. Ela tá mais durinha, mas ainda tá úmida. Ela tá mais durinha, mas ainda tá úmida. Daí vai apertando ela pra baixo, pra descolar o fundo. Quando ela estiver solta, você tira a caixa. Pronto. Então, agora é deixar secar. Então, vamos aparar, cortar essas partes que ficaram pra cima da última faixa. Então, com a tesoura mesmo, a gente vem aqui e vai cortando. Corta toda essa parte que estiver pra fora. Corta toda essa parte, então, que tiver
sobrando e deixa a massa secar. Só quando ela estiver bem durinha é que a gente vai fazer o acabamento e os retoques. Então aí mais ou menos uns 2, 3 dias. Deixa ela secando, abertinha. Vai acertando aqui, ó. Às vezes coloca uma peça maior para segurar ela aqui, para ela não ficar tombando. Daí você vai observando a massa, que ela não pode ficar torta, então você tem que deixar ela no formato que ela vai adquirir. Então, provavelmente aqui eu deixo numa parede encostada, porque essa parte aqui ela tá tombando mais do que essa aqui ficou retinha. Então eu deixo essa aqui na parede até a hora que ela secar. Prendo ela, então, mais ou menos umas 12 horas de cuidado com ela, para ela poder ficar na posição. Daqui uns 2, 3 dias a gente volta a trabalhar em cima dela, para fazer o acabamento. Tem que fazer ainda a parte da aba, essa a gente já pode ir adiantando, para secar também, já secar tudo junto. E aí depois de uns 2, 3 dias a gente volta a trabalhar com essa peça. Então agora para fazer essa aba, nós vamos precisar de 11, então nós vamos precisar de 11 tiras menores para colocar neste sentido. E 11 maiores para colocar no sentido contrário. Então nós vamos fazer o traçado aqui nessa região da caixa. Do mesmo jeito, sobe uma, então depois que trançou, né? Então eu tenho aqui 11 tiras maiores que foram colocadas nesse sentido e 17 tiras menores que foram colocadas nesse sentido. Agora eu vou contar 6 tiras pro centro da menor, 6 tiras pro centro, e da maior 3 tiras para baixo, também pro centro. Com um cortador retangular de 5,5 por 2,5, nesse local eu vou cortar e fazer o espaço de encaixe da mão. 3 para baixo e 6 de cada lado. É onde eu vou cortar com a ferramenta de corte e retirar toda essa peça. Vou esperar 12 horas para desenformar. Agora tá aqui a aba da cesta desenformada. Então a gente tá aqui agora com a aba da cesta. Então a gente coloca uma em cima da outra para ver o tamanho, se tá igual. Vamos pegar a régua
e medir para ver se os dois lados têm o mesmo tamanho. 5 centímetros. Esse aqui tá com 6, então vai ter que tirar uma tira. Então a gente já cinco centímetros, 5 centímetros. A outra mesma coisa. Acerta ela direitinho. Põe a tesoura no formato de X pequeno. Então a gente tira uma tira. Enrola ela. Passa cola aqui no corte. E cola a tira. Então, agora a aba precisa pegar aquele formato arredondadinho. Então, eu pego o rolinho e coloco a peça para secar na posição que eu quero que ela fique. Como eu quero que ela fique curvada, então eu espero ela secar aqui. Quando ela estiver bem durinha, daí a gente tira ela daqui para colocar na cesta. Então vamos aguardar a secagem da peça. Então agora eu já tô aqui com a cesta mais durinha, então já passaram-se 2 dias. Então agora a gente vai fazer o acabamento. Então essa parte aqui, ó, que ficou assim solto, né, o final da tira horizontal, no final da tira
vertical. Então a gente vai tampar isso com a massa. Então a gente vai pegar a massa marrom, fazer um rolinho com ela. Achatar. E prender essa parte que ficou aberta, ficou solta. Então a gente vai com a massa fazer isso em toda a volta da caixa, da cesta. Então com a massa a gente vai fazer todo esse trabalho em toda a volta da cesta, para tampar essa parte que ficou então solta. Então vamos lá, toda a volta da caixa. Então agora já tá sequinho. Aí agora a gente vai colar a aba. Então a aba também já tá sequinha no formato. Então a gente vai grudar ela aqui na lateral. Para isso, antes disso, a gente vai dar uma arredondada aqui na ponta. Então com a tesoura faz ela ficar redondinha. Então de uma tira vertical até uma tira horizontal. Agora a gente coloca as duas. Então, antes de colar, eu vou colocar outra tira dessa de X aqui por dentro, para finalizar esse acabamento aqui, para não ficar essa parte à mostra. Então, com a extrusura no formato de X pequeno, eu vou tirar outra tira para colocar aqui dentro, nessa parte de dentro. Então agora a gente vai fazer a colagem da aba na cesta. A cola que eu uso é a mesma da massa, da que faz a massa, só que eu coloco ela num potinho de cola de papelaria para ficar mais fácil. Então, passou a cola, então eu encaixo aqui e deixo a parte do espaço onde vai encaixar, que serve para encaixar a mão, para fora, né? E aí termino de dar uma curvadinha nela. Tá, o que que acontece aqui? Ela não vai ficar sozinha, então eu tenho que pegar um prendedor e prender a massa aqui, a peça aqui. Então pode ser um pregador de roupa, pode ser um prendedor de cabelo. Então eu acerto ela direitinho na posição que eu quero, pego o prendedor
pode ser um prendedor de roupa, e prendo a massa para ela secar, porque se eu não fizer isso ela não vai parar aqui, né? Acerta direitinho para ver onde que ela vai ficar, bem no centro, e prende. Pode ser o prendedor de roupa ou um prendedor de cabelo. Então faz o mesmo processo na outra ponta e do outro lado da cesta e espera secar, mais ou menos umas 12 horas. Depois a gente volta a fazer o acabamento da cesta. Então agora a gente já tá com a aba da cesta colada. Já tá bem sequinha. Então a gente vai fazer o acabamento aqui da aba primeiro. Então a gente pega a extrusora e no formato de X pequeno, a gente tira uma tira. Enrola ela. Passa a cola toda a volta aqui. E aqui atrás. Então a gente começa daqui de trás pra frente. E termina aqui atrás. Então, começou aqui atrás, colou toda a volta e termina atrás de novo. Fez esse lado, vai fazer o outro, do outro lado a mesma coisa. Agora a gente vai fazer a lateral da cesta. O acabamento da lateral. Para fazer o acabamento da lateral da cesta, então a gente vai pegar a extrusora no formato de X grande, tirar uma tira,
Na verdade são 4 tiras, porque nós vamos colocar uma embaixo da outra para fazer o acabamento da lateral. Então, agora a gente passa a cola. E aí vai repetir o mesmo processo do outro lado. E aí tá finalizada a cesta com acabamento. A decoração é a seu gosto. Aí, flores, como você quiser.